Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento agradecemos, Senhor Jesus, pela vida do Teu Filho, que prontamente atendeu o convite, meu Pai, estendido a Ele. Nesse momento, usa Ele como canal de bênção, meu Pai, para trazer a Tua santa e maravilhosa palavra à Tua igreja. Usa Ele, meu Pai, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Amém. Quantos trouxeram a espada do Espírito? A palavra de Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2. Versículo 1 em diante. Enquanto os irmãos procuram, gostaríamos de externar a nossa gratidão ao diácono Bergson, dirigente da nossa igreja, que nos fez o convite para mais uma vez servirmos a noiva do Cordeiro. Ao pastor Edson, Deus abençoe poderosamente o vosso ministério. Minha gratidão se estende a todos os obreiros, a todos os irmãos da congregação. Bendito seja Deus. Quantos encontraram? Amém. Eu vou precisar ler o texto convosco. Diz assim, irmãos: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E, não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar aonde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando estas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e, no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém? Podeis tomar assento, meus irmãos. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Repitam comigo: o que acontece? Mais forte: o que acontece? Quando Jesus está na casa. Glória a Jesus. É sobre isso que vamos falar. Meus irmãos, à luz do texto que nós lemos, a gente vai perceber que o desejo de Jesus nunca foi priorizar coisas. O desejo de Jesus foi sempre priorizar pessoas. O desejo de Jesus era estar com pessoas. Quando Jesus se manifestou, quem eram líderes, os líderes da casa de Israel,
eram os fariseus e os saduceus. Mas você percebe que Jesus, ele olha para a casa de Israel e diz: vejo a casa de Israel dispersa. O evangelista Mateus disse: e vendo Jesus as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Ora, eles tinham pastor. Os líderes da casa de Israel tinham como obrigação cuidar daquelas ovelhas, mas eles estavam desviados do propósito que o Senhor Deus estabeleceu sobre eles. Perceba que no culto dos fariseus não tinham cegos, no culto dos fariseus não tinha mancos, no culto dos fariseus não tinha leprosos, no culto dos fariseus não tinha pobres. Eles eram seletivos e faziam acepção de pessoas. Porém, Jesus, ele não fazia acepção de pessoas. Jesus fazia questão em estar no meio do povo. É interessante que no capítulo de número 1 do evangelista Marcos, servo do Senhor, ele destaca que Jesus, ele entra na cidade de Cafarnaum e opera ali muitos milagres, coisas extraordinárias. Ele curou a sogra de Pedro de uma febre que estava sobre ela. Ele curou alguns enfermos. Jesus, ele repreendeu alguns espíritos malignos que algumas pessoas estavam ali possessas. Quando as pessoas de Cafarnaum viram o poder e a autoridade que Jesus pregava e ensinava, logo a fama de Jesus começou a percorrer naquela circunvizinhança. A fama de Jesus, meus irmãos, percorreu de uma forma tão grande que quando você lê o versículo 45 do capítulo 1, diz assim: mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Isto aqui mostra o quão desgarrado estavam as ovelhas da casa de Israel, o quão desgarrados os gregos estavam da presença de Deus, ao ponto que quando Jesus se apresenta debaixo do poder do Espírito Santo e ministrando o ensino que tem autoridade. Pastor, o que é o ensino que tem autoridade? É aquele que prega e vive o que prega. É aquele que ensina e você vê no padrão do caráter, das atitudes, aquilo que prega e ensina. Porque a Bíblia diz que a autoridade que estava sobre Jesus não era como a que estava sobre os fariseus e os saduceus. Quantos estão me entendendo? Amém. Quantos estão me ouvindo? Amém. Então a Bíblia diz que Jesus, ele entra na cidade de Cafarnaum. Logo se ouviu que ele estava em casa. Muitos aqui dentro do campo teológico dizem que essa casa era de Jesus. O texto não fundamenta esta expressão. Logo, se a gente for entrar dentro desta ramificação teológica, possivelmente esta casa ela era de Pedro. Jesus não tinha casa. Jesus, ele ia passar aproximadamente 3 anos e meio somente aqui na terra. Então, Jesus, ele entra em casa. Por quê? Porque ele estava cansado. Como homem, ele se cansava. E imagine, irmãos, você ir para a escola bíblica dominical, você sair da escola dominical e visitar os irmãos, vai em casa, almoça, à tarde vai para o evangelismo, chega cedo na igreja para organizar a igreja. Eu fiz muito isso, ao ponto, irmão, de eu ficar tão esbaforido, tão cansado de não ter força de abrir a boca.
o corpo cansado, fadigado. Jesus estava desta forma. Então ele vai para casa, ali localizado na cidade de Cafarnaum. Porque Cafarnaum se tornou um centro ali do ministério de Jesus. Era uma cidade aonde tinha um poder de comércio, o fluxo de pessoas que entrava e saía. E Jesus viu ali a oportunidade de pregar, de ensinar acerca do reino de Deus. Então perceba, quando Jesus está na casa, de repente, uma grande multidão vai para aquela casa. E a multidão, irmãos, fica tão grande que quem está do lado de dentro não pode sair pelo lado para o lado de fora. Quem está do lado de fora não pode entrar para o lado de dentro. Quando Jesus está na casa, irmãos, a presença de Jesus atrai pessoas. Eu vou repetir. Quando Jesus está na casa, a presença de Jesus atrai pessoas. Não sou eu que atraio as pessoas. Não é você que atrai as pessoas. É Jesus que atrai as pessoas. Isso quer dizer que quando a presença de Jesus está na casa e as pessoas se identificam com a presença de Jesus, elas vêm, aleluias, a casa sentir a presença de Jesus. Perceba, não foi diferente na casa de Zaqueu, não foi diferente na casa de Simão. Jesus não foi convidado por Simão a estar na casa, a Jesus estar na casa. A Bíblia diz que o interesse de Simão era provar Jesus. Existem pessoas que nos testam para saber se temos conhecimento. Existem pessoas que nos testam para aprender. Porém, Simão convidou o mestre dos mestres para ir à sua casa. Eu nunca vi Jesus recusar um convite quando era lhe feito a ele a uma casa. Porque o interesse de Jesus era pregar o reino e ensinar a palavra de Deus. Agora, o que eu acho interessante aqui é que Jesus está na mesa. De repente entra uma mulher dentro da casa. Esta mulher, ela era uma pecadora. Sabe o que isso quer dizer? Uma mulher que vendia o corpo através da relação sexual. Agora, por que essa mulher, ela vendia o corpo? Primeiro, porque ela era uma mulher repudiada. Divórcio é uma coisa, repúdio é outra coisa. Rapidamente, para não ficar esse parênteses aberto. Quando Jesus fala em Mateus capítulo 19, Jesus está tratando acerca do repúdio. Quando Deus fala lá no profeta Malaquias, é o Senhor. No hebraico diz, detesto o repúdio. Não é o divórcio. O que acontecia? O homem repudiava a mulher. Ele dava a carta de repúdio e não dava a carta de divórcio. E naquela época, irmão, na cultura do Oriente, misericórdia das mulheres. Aquele homem casava-se com outra e aquela mulher continuava ligada ao marido. Porque não foi dada a carta de divórcio, foi dada carta de repúdio. Por que eles não davam carta de divórcio? Porque primeiro, o homem quando ia repudiar a mulher, ele tinha que ir perante a liderança da casa de Israel, dos anciãos, dos juízes. Era contabilizado os seus bens. Aquela mulher não era despedida de mãos vazias. Era tirada uma porcentagem dos seus bens, para que quando aquela mulher se divorciasse, ela não ficasse de mãos vazias. E Jesus trata disso. E em Israel, existiam muitas mulheres repudiadas. E eu te pergunto, quem era o homem que queria casar com a mulher repudiada? Se você ler direito em Mateus capítulo 19, Jesus falou assim, se você for dar a carta de repúdio, dê também
a carta de divórcio. Porque é pela lei que ela é ligada ao marido. E pela lei se desliga. Para que ela fique livre para casar com o outro. Eu só estou dando uma palhinha, mas isso aqui é muito profundo. Então o que acontece, irmãos? Essa mulher ela era repudiada. E era conhecida por todos ali como uma mulher prostituta, pecadora. Quando ela chega na casa sem ser convidada, mas Jesus estava na casa e a presença de Jesus atrai. É pecador mesmo. É aquele que se sente miserável mesmo. É aquele que se sente fora do contexto. É esses que Jesus ama. É esses que Jesus quer alcançar. Ela chega e ela agarra, se ajoelha e ela agarra por trás, nos pés de Jesus. As lágrimas descem e ela toca nos pés de Jesus. As lágrimas descem, lava os pés de Jesus e enxuga com seus cabelos. Ela pega um vaso de alabastro, quebra e unge os pés de Jesus. E ela está ali, irmãos. Olha o pensamento da liderança desviada da casa de Israel. Ele fala só no coração. Se esse fosse um profeta, saberia quem é a mulher que está ali tocando. Mas eu quero te dizer nessa noite, Jesus não nos conhece por fora, Ele nos conhece por dentro. Ele sabe como você é por dentro. Urabassuí, calabaxandará. Não está aqui que vê por fora. Mas o eterno Deus que vê por dentro como de fato você é. Eu sempre digo, pastor Edson, será que se minha esposa me conhecesse por dentro, me visse por dentro como Deus vê, como o Espírito Santo vê, ela me honraria? Ela me amaria? Ela teria o mesmo respeito que ela tem por mim? Por que eu estou dizendo isso? Porque o Espírito de Deus que está aqui nessa noite, eu já senti a presença dele, te conhece da forma que você é. Jesus sabia quem era aquela mulher, a vida que tinha e o porquê ela estava dessa forma. Ei, irmãos, mas a presença de Jesus está na casa. Um homem que convidou Jesus não valorizou a presença de Jesus na casa, mas uma pecadora que entrou sem ser convidado, entrou na presença de Jesus. Essa é a intenção. Quando eu saio de casa para vir a este lugar, eu venho, irmãos, para sentir a presença. Eu venho para adorar a presença dele, cultuar a presença dele, porque é só ele que pode dar a vitória que eu estou buscando e preciso. Aleluia! Glória a Deus! É interessante que Jesus olha para Simão e diz: Simão, eu conheço um homem que tem duas pessoas devendo a ele. Um deve 50 e outro deve 500. Eu quero te dizer isso, Simão. Só que ele, vendo que ambos não podiam pagar, perdoou a ambos. Eu te pergunto, Simão, de quem foi maior o perdão? Isso aqui é simples responder. O que devia mais foi maior o perdão. Pois é, Simão. Essa mulher é o que deve mais. A aplicação é essa. O que devia 50 é tu, que deve menos, mas deve. Tanto ela é pecadora, quanto você também é pecador. Tem algumas pessoas, irmãos, com todo respeito, que querem ser santos demais. A Bíblia diz que antes de eu analisar a vida de alguém, eu preciso analisar primeiro a minha. Antes de eu tirar a trave do olho de alguém, eu devo tirar primeiro a minha.
Foi Jesus que ensinou. Aí tem uns que eu quero orar, porque a terra não é mais digno da sua presença. Tem que morar no céu. Este é o espírito de Simão. Jesus disse: eu entrei na tua casa, tu não me lavaste os pés. Eu entrei na tua casa, tu não me saudaste com ossos no sangue. Eu entrei na tua casa, tu não me ungiste com óleo. Esta mulher, desde que entrou, não cessas, não cessas, não cessas. Eu quero te dizer, Jesus está aqui. Jesus está aqui. A presença dele está na casa. Quando Jesus está na casa, irmãos, a sua presença atrai. Segundo, quando Jesus está na casa, a palavra de Deus é prioridade. Eu ainda não vi nenhum milagre ou operação extraordinária que Jesus realizou sem antes a palavra ser manifestada. Tem muitos lugares por aí que tem tudo, menos palavra. E se tem alguém que vai no culto que não tem Bíblia, foge de lá, que Jesus não está lá. Me mostre num texto da Bíblia Jesus fazendo alguma coisa sem a manifestação da palavra. Que Bíblia eu tenho. Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: o Logos. Não existe a operação de Deus sem o Logos e sem o Espírito. Em toda a construção das Sagradas Escrituras, aonde Deus está operando, a palavra é presente, o Espírito Santo é presente. Porque nada do que existe e subsiste é sem a manifestação dos três. Glórias a Deus. A Bíblia diz que tudo foi feito por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando Jesus viu aquela multidão, a Bíblia diz que ele anunciava-lhes a palavra. Enquanto ele está dentro da casa, transmitindo a palavra, ensinando acerca do reino de Deus. É por isso, irmãos, que eu não acredito em crente que diz que chega o Espírito Santo e perde culto de doutrina. Eu não acredito no crente que diz que é cheio do Espírito Santo e você não vê ele na escola dominical. Eu não acredito no crente que diz que é cheio do Espírito Santo e não tem familiaridade com a palavra de Deus. Eu não acredito. Quando você lê João 8:32, diz assim: e conhecereis quem é a verdade? O Logos. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. O que é conhecer? Eu só vou conhecer o pastor Edson se eu me aproximar dele. Eu vou saber realmente quem ele é. O distanciamento vai me impedir de conhecê-lo de forma mais íntima. Correto? O que é conhecer? É eu me aproximar. É eu ter intimidade. Quanto mais eu leio as Escrituras, mais próximo eu estou de Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade que você está conhecendo, sendo inserida, vai gerar metanoia, transformação de vida. Aleluia. Se Pai e o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Só relacionamento pode fazer isso. Você quer ser liberto, pastor? Eu vivo no adultério. Eu vivo na prostituição. Eu sou viciado nas drogas. Conheça Jesus e Ele vai te libertar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. O trabalho de aliviar é dele. O trabalho de arrancar o fardo
e o jugo é dele. Você só tem que vir acreditar que ele pode fazer isso. Porque se você não quiser, ele não faz. Se você não se dispor, ele não faz. Mas quando eu digo, estou quebrado, me ajuda. Estou desmantelado, eu preciso de uma mudança, Jesus. Eu quero te dizer uma coisa. Ele vai fazer na tua vida. Ele vai gerar na tua vida. Eu sempre digo, irmãos, que o fardo e o jugo do pecado é pesado. Escraviza. O que é que Jesus faz? Ele arranca o fardo do pecado, o jugo do pecado. E ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é. Ele bota o jugo dele e o fardo dele sobre a nossa vida. Você quer aprender de Jesus? Você quer entregar a sua vida plenamente, se render plenamente a Jesus? Ele está de braços abertos, esperando por você. Porque o Deus que eu prego é o Deus do impossível. E a Bíblia diz que nada é impossível ao que crê. Crê é o substantivo da fé. Se você acreditar, Ele vai entrar na tua vida. Ele vai entrar na tua história. Ele vai mudar a tua história. Eita Jesus! Então perceba, para que algo aconteça na minha vida, é preciso que a palavra entre aqui, no meu coração. Você tem que entender que a palavra de Deus é uma semente que está sendo lançada na terra do teu coração essa noite. E é o suficiente para o Espírito de Deus trabalhar. Porque sem a palavra, o Espírito de Deus não convence. Sem a palavra, o Espírito de Deus não trabalha, não opera. Porque é necessário nós cumprir o ID de Cristo, sermos os semeadores da palavra. E cabe sobre nós esta obrigação. Se Jesus, irmãos, pregava, o coração que abria a porta, ele estava pregando e ensinando. Porque é o que o Espírito de Deus precisa para trabalhar na vida das pessoas. Eu sempre digo, se vão se arrepender ou não, o meu trabalho é pregar. O meu trabalho é anunciar. O meu trabalho é falar. É doido, é louco. Me chamem, mas eu vou pregar. Eu vou falar. Eu vou anunciar a palavra de Deus. Lá no meu trabalho não tem conversa. Abriu a porta, pode ser até o dono da empresa. Vai ouvir sobre Jesus. Ah, não pode pregar na minha empresa. Então me demita, que eu vou para outra falar do amor de Jesus. Quando a minha filha estava no hospital, tinha um casal no quarto que também ganhou o menino no mesmo dia que a minha filha, se não me falha a memória. Quando nós entramos no quarto, esse casal ia receber a alta para ir para casa. E eles moram no Pinhalzinho, não é isso? A mulher congrega na Assembleia de Deus lá. O marido dela, afastado dos caminhos do Senhor. O filho dela estava tudo bem. Mas quando nós entramos no quarto, a enfermeira foi lá, ouviu o coraçãozinho e disse: olha, você não vai poder receber alta, porque tem um sopro no coração do seu filho e precisa passar pelo médico. Irmãos, os 2 dias que nós ficamos lá, eles ficaram lá. Quando nós eu descia para o almoço, descia para a janta, descia com ele. E ele abriu a porta e eu, Jesus, pregando a palavra, orientando, falando de Jesus para ele. Ele é cabeleireiro. E é interessante que a minha esposa ficou no quarto com a esposa dele e ela contando a dificuldade que nós tivemos, né? E ela falando o que Jesus fez. E ela começou a chorar e disse: agora eu sei porque a minha filha não recebeu alta. Porque quando o médico olhou o coraçãozinho, não tinha nada. Jesus, irmão, segurou o casal lá para
para fazer uma obra na vida do marido dela. E ela recebeu algo. Estou sentindo Jesus. Ai, a minha esposa pegou o número dela e disse que no mesmo domingo que ele chegou na cidade, ele foi para o culto e se reconciliou. Está lá servindo a Jesus. A palavra não é minha, é dele. A palavra de Deus é viva. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios, penetra até a divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Você crê nisso? Quando nós fechamos a boca e não anunciamos Jesus, nós estamos dando vazão para o inferno ganhar terreno. Quando nós pregamos, nós estamos indo lá arrebatar as almas. Eita Jesus! Agora entenda, Jesus está dentro da casa pregando. Para, relógio. De repente, irmãos, tem 4 homens. A história diz que 76 quilômetros carregando um paralítico numa maca. Agora é interessante, a distância da onde Jesus estava para onde eles estavam. Eles ouviram a fama eles olharam para o amigo, que a função motora não funcionava. Estava lá, escravo naquela maca. Ele, nós conhecemos um que pode te curar. Eles carregaram esse homem nessa distância toda. Quando chegaram, tinha uma multidão. Por quê, irmãos? Porque quando Jesus está na casa, desperta o ato de nós servirmos uns aos outros. E o pastor Edson, com muita propriedade, de falar aqui acerca do ministério, mas se enquadra toda a igreja. Quanto mais posição você tem, mais servo você se torna. Aleluia. Quanto mais o Senhor te dá, mais Ele vai te cobrar. Então entenda uma coisa: fui levantado para servir. Eu estou aqui, mas o meu pastor sabe que eu estou aqui. Para mim vir aqui, eu liguei para ele e disse assim: eu posso ir? Se ele fala, não pode, eu digo, então eu não vou. Porque o ato de servir é como aquele centurião. Eu digo ao meu servo, vai, e ele vai. Eu digo também ao meu servo, vem, e ele vem. Jesus olhou para aquele centurião, irmãos, olhou para o discípulo, olhou para a multidão e disse: eu ainda não vi Israel. Uma fé tão grande. Será que Jesus está testemunhando da nossa fé? Será? Porque perceba, há uma barreira aqui, há um obstáculo aqui. Eu quero que você entenda que é impossível para um crente viver em Cristo e não passar por luta, tribulação, dificuldade e barreiras. Vão se levantar. Mas você precisa entender, irmãos, que isso não é obstáculo para quem tem uma vida em Cristo e acredita no que Ele pode fazer. Aí você percebe que eles transpõem esse obstáculo. Não podiam entrar. Como eles fizeram, eu não sei. Mas eles conseguiram colocar o paralítico em cima do telhado da casa. Sabe por quê? Porque quando na horizontal não tiver saída, quando você olhar, fazer aquela análise à tua volta e não tiver saída, entenda uma coisa: na vertical tem. Na vertical tem. Se eu fosse você, tinha dado um glória. A Bíblia diz que os seus ouvidos não estão agravados para ouvir. A sua mão não está encolhida que não possa salvar. A sua mão está estendida. Os seus ouvidos estão abertos. E eu vou te dizer uma coisa: Jesus disse: graças te dou, Pai,
que ocultaste essas coisas aos sábios, aos entendidos, e a revelaste aos pequeninos. Os céus estão abertos, irmãos. Os céus querem ouvir a tua voz. Aleluia. Aleluia. Porque na dificuldade, é na luta, é na provação, que nós demonstramos que de fato amamos e estamos em Cristo Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Então eles vão e sobem no telhado. E a Bíblia diz que no meio eles abrem um buraco. É por isso que a Bíblia diz: esforçai-vos por entrar na porta. A porta está lá, mas você não vai transpor a porta se você não se esforçar. Eu nunca vi o reino de Deus abençoar alguém que fica de braço cruzado. Eu nunca vi os céus se manifestar na vida de alguém que procrastina. É com dificuldade, é com esforço mesmo. Quando tu te esforça, você vai começar a ver o Senhor Deus operando e agindo e se movendo ao teu favor. Jesus está pregando dentro da casa. De repente Jesus vê o telhado mexer. E desce um homem na sua presença. A Bíblia diz que no meio. Jesus de repente para. E fica olhando para aqueles 4 homens. É interessante que o texto diz: e vendo Jesus a fé deles. Não está assim, e vendo Jesus a fé dele. Não está no singular, está no. Aleluia. O que é que Jesus está vendo? Fé. Aleluia. Quando Jesus olha para dentro de você, o que ele está vendo? Oh, meu Deus. Aleluia. Quando Jesus olha para dentro do teu coração, o que ele está contemplando? Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. O que ele está vendo? Eu quero falar algo com todo temor nessa noite. Precisamos orar mais. Aleluia. Precisamos jejumar mais. Eu falo sempre na escola teológica onde eu prego. Quando eu olho para a vida dos homens de Deus, do primeiro século, eu não me sinto crente. Não me sinto. Eu vejo Pedro pregando 40 chibatadas menos uma, porque estava pregando acerca do reino. E eles saem alegres. O texto diz que eles saem alegres, porque estavam sofrendo por causa do amor de Jesus. Aleluia. Eu vejo Paulo e Silas na prisão, as costas lavadas de sangue. Mas à meia-noite, eles estão louvando e adorando. Aleluia. Me mostra eles reclamando da vida. Me mostra eles murmurando. Me mostra eles dizendo que vai abandonar a fé. Aleluia. E às vezes porque falta a provisão. Às vezes porque a palavra rocha um pouquinho, você diz: eu não vou mais congregar naquele lugar. Porque eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Se qualquer pregador, mestre ou doutor que subir nesse púlpito e a mensagem dele não te confrontar, descarta. Aleluia. Descarta, que não vem de Deus. Glória a Deus. Porque o que nos muda é o que nos confronta. Aleluia. Glória a Aleluia. E quando somos confrontados, isso gera mudança, transformação. Aleluia. A pergunta que eu faço é: você é humilde e manso para receber a exortação? Porque quando o meu pastor me exorta, ele me ama. Quando o meu pastor me exorta, é porque ele quer ver o meu bem. Quando o meu pastor me repreende, é porque ele está vendo algo fora do lugar
que é a Bíblia? Eu, o Senhor, repreendo e castigo a todos quanto amo. Aleluia. Eu, o Senhor, repreendo e castigo a todos quanto depois zeloso. Então quem ama repreende, quem ama castiga, Aleluia. quem ama quer o seu bem. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Quando Jesus olha, diz, e vendo Jesus, fé neles. Jesus não perde tempo. Jesus olha para o paralítico e diz: filho, os teus pecados te são perdoados. Aleluia. Quando Jesus está na casa, ele perdoa pecados. Glórias a Deus. Aleluia. Eu não estou aqui para apontar o dedo sobre a tua vida Aleluia. e dizer que sou melhor do que você, pelo contrário. Mas eu estou aqui nessa noite para dizer que Jesus está aqui e Ele quer perdoar os teus pecados. Aleluia. Miqueias 7,19 diz assim: Deus tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados no mar Aleluia. do esquecimento. Glória a Deus. Quando é que isso acontece? Quando eu me arrependo. Arrependimento é mudança de direção. Estou Aleluia. caminhando para o inferno, porque vivo no pecado. Mas quando a palavra da fé entra aqui, desce para cá, isso me constrange por entender o que Jesus fez pela minha vida. Aleluia. E eu continuo andando errado. E Jesus está dizendo: vinde a mim. Aleluia. Eu quero ter um relacionamento com você. Aleluia. Quando você muda de direção, a palavra ela vai gerar a transformação que vem pela convenção. Aleluia. O que é convenção, pastor? Mudança de estado. Por isso Jesus olhou e disse: os teus pecados te são perdoados. Só que estava lá a liderança, os fariseus e saduceus. Quem é este homem que pode perdoar pecados? Só Deus pode. Isso aqui, irmãos, é os murmuradores. Mas eu aprendi uma coisa. Eu já vi pessoas dizendo que aonde tem murmurador, Jesus não opera. Eu digo ao contrário. Jesus não opera na vida do murmurador. Jesus não opera na vida daquele que está reclamando da vida. Mas na vida da multidão, daqueles que creem, Jesus opera. Aleluia. Jesus se manifesta para operar um milagre, aquilo que você veio buscar nessa noite. Glória. Aí a Bíblia diz que eles falaram isso no íntimo, mas a vez que Jesus, conhecendo o seu interior, disse: qual é mais fácil dizer? Os teus pecados te são perdoados? Ou dizer a este paralítico: toma o teu leito, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus não está preocupado em curar teu corpo físico, Ele pode curar. Mas o que adianta Ele te curar fisicamente e a tua alma está enferma pelo pecado e tu ir para o inferno? Ele cura primeiro a nossa alma, Aleluia. depois Ele cura o nosso. Isso aqui são prioridades de Jesus. Eu estava orando, eu consagrava sexta e sábado, sem sair da congregação, eu e mais 3 obreiros. Nós éramos jovens. Eu fui apresentado ao auxiliar jovem, solteiro. E nós orávamos e jejuávamos. Deus mostrou um homossexual a um dos obreiros. Eu não sei como, irmão, mas Jesus nos levou na casa dele. Nós saímos da consagração e disse: nós vamos se encontrar então. Se Jesus mostrou, Ele vai mostrar o endereço. E nós saímos. Era filho de uma irmã da igreja. Estava só o osso. E nós fomos visitar ele. Um pregou para ele e ele zombava, escarnecia. O outro parou, o outro foi e pregou para ele. E ele sabe o que é a pessoa transfigurar o rosto e zombar da mensagem de Jesus? O terceiro pregou e eu aqui olhando. De repente, quando eles falaram, eu cheguei próximo à rede e disse: olhe bem aqui dentro dos meus olhos. Eu percebo que o que está sendo transmitido ao teu coração tu zomba.
tu escarnece. Olha dentro dos meus olhos. E comecei a pregar sobre a cruz de Cristo. Irmãos, Deus desceu na casa. Aleluia. Eu não estou contando aqui. Deus desceu na casa. Sabe o que é a presença de Deus na casa? As lágrimas começaram a descer dos olhos dele. E eu falei assim: tu quer entregar a tua vida a Jesus? Sabe o que é uma pessoa que fala eu quero com gosto, com amor? Aleluia. Glórias a Deus. E nós oramos por ele ali em lágrimas. Um dos jovens, eu acho que se animou demais, disse assim: Jesus vai te curar, para você dar testemunho do nome de Jesus. Eu fiquei calado. Nós visitávamos todo dia, levávamos cesta básica, e um dia, 4 horas da tarde, nós na consagração, eu orando, eu disse: Jesus, se tu tem uma obra na vida dele, tu quer que o teu testemunho seja transmitido através da vida dele, liberta ele, cura ele. Porque ele tem algumas doenças que eu não quero falar o nome aqui. Mas se o Senhor não tem, leva. Eu fiz 4 horas da tarde a oração. Quando foi 11 horas da noite, a mãe dele ligou que ele tinha partido. Pagou. Jesus curou a alma. Aleluia. As consequências da prática no corpo ficaram, mas a alma foi salva. Aleluia. Jesus diz: para que vocês saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra e no céu. Aleluia. Eu digo a este homem: levanta e anda, toma o teu leito e vai para a tua casa. Agora entenda, a Bíblia não fala quanto tempo ele estava naquele leito. Quantas vidas, irmãos, estão no leito, nessa região geográfica aqui, ó. E eu quero dizer uma coisa: é na oração que as estratégias de Deus se levantam. Fique de pé, rapidamente eu vou explicar isso. Eu não posso fracassar o horário. Lembra de Josué quando foi conquistar Jericó? Era impossível sem as diretrizes do Senhor. Josué foi orar: como é que eu vou conquistar Jericó? O anjo do Senhor apareceu com a espada nua. Josué puxa a espada e diz: tu é um dos nossos inimigos. Eu sou príncipe do exército do Senhor. Ele trouxe as diretrizes de como ele ia conquistar Jeri. Você quer receber estratégia como ganhar a tua família, como ganhar os teus vizinhos, como ganhar essa região geográfica? Eu vou dizer algo com muito temor. Nós precisamos ter sensibilidade à voz do Espírito Santo, como os nossos pais tiveram. Aleluia. Tu está orando, ele está comunicando contigo. Aleluia. Eu não sei se você crê, mas eu creio no que eu estou pregando. Aleluia. Amém. Glória. Glórias a Deus. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que todos deram glória a Deus e gritaram: nunca vimos coisa como esta. Aleluia. Jamais vimos. Eu quero fazer a primeira pergunta aqui: se tem alguém que ainda não aceitou a Jesus, que ainda não tem o seu nome no livro da vida, eu quero te convidar nessa noite. É o maior convite que alguém pode fazer para você. É você se aliançar com Jesus. Aleluia. É você entregar sua vida ao governo de Jesus. Aqui tem um povo que te ama. Tem alguém? Levante a mão. Aleluia. Eu quero orar por você. Eu não estou convidando você para fazer parte de uma religião, mas para você ter um relacionamento pessoal com Jesus. Aleluia. Tem alguém? Eu estava pregando São Cristóvão e nós pecamos porque não fizemos o convite. O culto terminou e lá fora, eu com o pastor e os irmãos, tinha uma jovem que foi visitar. E a irmã olhou para ela assim: é a primeira vez que eu estou visitando, eu estou afastada. E a irmã olhou assim: você quer se reconciliar hoje? Ela estava no culto, ela disse: eu quero. E lá fora nós oramos por ela. Nós não vamos resistir, mas eu queria orar por você.
Glória a Jesus. Coloque a sua mão no coração. Aleluia. Eu quero orar por você. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual foi o teu propósito de vir ao culto. Mas eu quero que você comece a falar com Jesus agora. Aleluia. Não é eu que faço, irmãos. É Jesus. É Ele que opera na tua vida. É Ele que realiza o milagre. Tem fé aí? Senhor nosso Deus, no nome de Jesus, na noite de hoje, a semente da tua palavra, Senhor, foi transmitida. O Senhor conhece as dúvidas, as barreiras existentes na mente e no coração. Mas nessa noite, Senhor, nós repreendemos pelo poder da sua palavra. Ó Deus, é o Senhor que convence. Ó Deus, é o Senhor que opera. Ó Deus, é o Senhor que cura. Todo embaraço, Senhor, nessa noite nós repreendemos. Toda aliança, meu Deus, com o pecado, nós repreendemos pelo poder da palavra. Toda barreira existente, Senhor, nós repreendemos agora, em o nome de Jesus. Ó Deus, fala este coração, mais do que o Senhor tem falado, e tira as dúvidas, Senhor. Meu Senhor, se porventura alguém enfermo nessa noite, que está com a sua mão sobre o coração, nós ministramos, Senhor, cura, Senhor, sobre a vida, Senhor, desta pessoa. Se tem alguém, Senhor Deus, com depressão nessa noite, nós repreendemos nessa noite. Ó Deus, que essa pessoa venha voltar a sentir vontade de viver. Turabassuri calabachandará. Limicassori andará, minha sogra candará. E no nome de Jesus, Pai, nós abençoamos, Senhor, a todos que vieram a este culto, pelo poder da sua palavra, em o nome de Jesus. Diga amém. Amém. Diga Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mais forte. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu tomo posse. Eu tomo posse da sua palavra. da sua palavra. Liberada. Liberada. Sobre a minha vida. Sobre a minha vida. Diga Senhor Jesus. Senhor Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado Pelas tuas bênçãos. pelas tuas bênçãos Derramada sobre a minha vida. sobre a minha Diga vida. graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado. Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, por esta palavra direta do céu para os nossos corações. Deus falou em nosso meio aqui nessa noite. Eu tenho certeza que você ouviu a voz de Deus. E Deus permitiu que você estivesse aqui para ouvir esta palavra. Meus irmãos, quero aqui agradecer ao pastor Davidson pelo privilégio de estar conosco, pelo muito de sua esposa. Muito obrigado por essa palavra direta do céu para os nossos corações. Sempre que puder, as portas dessa congregação estão abertas para ouvirmos a palavra de Deus. E, meus irmãos, nada de mensagem de autoajuda, viu? A mensagem aqui foi confrontativa. E é assim que tem que ser, né? É assim que tem que ser. Nós estamos vivendo um período difícil. O apóstolo Paulo, ele escreve aos romanos, aos crentes de Roma, e vai chegar um momento que ele vai exortar e vai dizer assim: olha, eu vos digo que é tempo de despertar, ou seja, é hora de despertar do sono. É isso?
É hora de despertar do sono. Meus irmãos, cuidado com muitas coisas que têm acontecido à sua volta, que têm ofuscado o brilho do céu. Cuidado. Muitas das vezes o adversário está colocando algumas coisinhas, sabe? Alguma pedrinha pequena, acaba tropeçando e você está perdendo o foco. Está perdendo o foco. O culto deixou de ter importância. É segundo plano, se der tempo eu chego, se der eu vou. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Eu até fiquei surpreso. Eu fiz ali coloquei uma publicação ali no grupo da igreja a respeito da escola bíblica dominical. Foi pedido ali, quem os irmãos ali queriam uma lição, né? A minha família e a família do Clébison, o restante. Mas será que todo mundo aqui já está, né? O povo perece por falta de conhecimento. Enquanto muitos cristãos lá fora estão sofrendo perseguições, crentes na Nigéria estão indo para os cultos sabendo que vão morrer a qualquer momento. Tem crentes sendo queimados vivos. Tem mães lá abraçando os filhos e morrendo com os filhos à base de fuzil na cabecinha da criança e depois na mãe. Sabe? E a gente está aqui, né? Está tudo bem, né? Posso ir para o ecoparque, para o shopping, posso ir para as piscinas. Igreja, se der tempo, eu vou depois. Né? Posso fazer tudo. Cuidado, meus irmãos. Eu tenho certeza que o meu tempo aqui está terminando. Logo, logo você não está livre desse negrama aqui, sabe? Logo, logo. Mas durante o período que eu estiver aqui, eu vou ser obrigado a falar para tudo. Certo? Cuidado, cuidado. Natal missionário, quem fez o propósito ali de ofertar para o Natal missionário é até o culto de Santa Ceia, a contribuição. Tá certo, meus irmãos? Confraternização do